Na mitologia grega teve um cara chamado Sísifo. Sísifo era um rei muito esperto. Chegou até a ser chamado de o mais astuto dos mortais. Segundo conta o mito, Sísifo foi condenado a rolar uma pedra gigante até o topo de uma montanha, só para vê-la descer e ter que subir com ela de novo. Mas esse não foi uma ou duas vezes. Ele foi condenado a fazer isso pela eternidade. O mito de Sísifo tem sido interpretado de muitas maneiras ao longo da história. Uma delas é colocar em paralelo com a nossa própria vida. Nós nascemos e passamos boa parte da vida rolando uma pedra para cima de uma montanha, só para vê-la cair depois. Qual o sentido disso? Qual o sentido da nossa vida? Ela realmente precisa de um? Tudo isso e muito mais, começando agora. Para que a gente atribua algum sentido à nossa existência, precisamos definir o que é existir. Descartes diz, penso, logo existo. Sartre diz, a existência precede a essência. Mas em que momento de fato nós começamos a existir? Antes da gente continuar esse papo, eu gostaria de deixar claro que eu não sou especialista em nada. Eu não sou um mesmo especialista em filosofia, em física ou coisas do tipo. Eu sou só um curioso que gosta de dar umas viajadas na maionese. Obviamente eu leio muita coisa, mas sei que isso não é parâmetro de qualidade. O que eu quero dizer é que você não vai encontrar teoria da conspiração ou outras merdas pseudocientíficas por aqui. Enfim, só queria dar esse disclaimer aqui antes da gente continuar. Se a gente for para uma visão mais materialista da coisa, é engraçado como nós nos imaginamos estando no universo. Mas ao que a física moderna vem nos mostrando, nós não estamos no universo, nós fazemos parte dele. Mesmo que de uma ínfima e infinitamente pequena parte dele. Somos poeira estelar, e você provavelmente já ouviu isso por aí, ou leu em alguma página motivacional do Instagram. Algumas filosofias orientais veem o universo como um organismo, e nesse caso você não está à deriva nele, você é um sintoma dele, uma consequência natural. Ao contrário de algumas filosofias ocidentais, como o próprio cristianismo, que vê o universo como uma máquina, e que, como toda boa máquina, precisa de um criador. A ideia de que nós viemos a esse mundo quando a gente nasce, na verdade é bem intuitiva, porque você era só um amontoado de células e aí ganha a consciência de que existe. A ilusão de que a nossa consciência nos torna diferente de todo o resto, mesmo a gente não sabendo direito o que é a consciência. A neurociência moderna vem pouco a pouco provando que a consciência provavelmente emerge da atividade neuronal dos circuitos que os neurônios formam no cérebro. E o cérebro enquanto parte do nosso corpo, e aqui vale também alfinetar como a gente separa os dois, né? Corpo e mente, sendo que no final são uma coisa só. O cérebro é composto de neurônios, que são células, que são compostas de moléculas, que por sua vez são compostas de átomos, e esses são compostos de partículas que compõem toda a matéria e energia do universo. Isso nos leva a concluir que a matéria, quando organizada de um determinado jeito e energizada de uma determinada forma, vai resultar em Ana, vai resultar em Carlos, e que se mudar um pouquinho, resulta em avestruz. Penso, logo existo, continua fazendo sentido, mas partindo como a gente está fazendo agora, de uma visão mais materialista da coisa, você já existia antes de pensar e vai continuar existindo quando parar de pensar. É infinitamente mais fácil a gente pensar que a gente começou a existir quando a gente nasceu e que a gente vai deixar de existir quando a gente morrer. E se você quiser deixar um pouquinho mais confortável e dramático, é só pensar que vai ter um paraíso no final te esperando. A nível de universo, colocar a existência entre a vida e a morte é uma escolha completamente arbitrária, porque a matéria que te compõe hoje já existia muito antes de você nascer e vai continuar existindo depois que você morrer. Pensando por esse lado, você sempre existiu e você sempre vai existir. Eu não quero aqui entrar na discussão de Big Bang, universo cíclico e afins. Focar mais na parte filosófica mesmo. Qual o sentido de tudo isso? Por que você é do jeito que é? Por que a vida é do jeito que é? Se eu não estou no universo, se eu sou o universo, por que fazer o que eu faço? Se perguntar qual o sentido da vida é uma pergunta completamente idiota. A gente não precisa se perguntar qual o sentido de viver uma vida boa, do mesmo jeito que não precisamos nos perguntar qual o sentido de beijar. Ninguém para no meio do beijo e diz: meu Deus, que coisa inútil, por que eu tô fazendo isso? Se o sentido do beijo, pelo menos aqui no Ocidente, é alavancar a relação para um próximo estágio, e mesmo assim as pessoas seguem fazendo sem compromisso nenhum, o beijo perde completamente o sentido. Mas as pessoas seguem fazendo. Por quê?
simplesmente porque é bom, porque gera prazer, mesmo que não tenha sentido. Você com certeza já ouviu a máxima de que viver é sofrer. Provavelmente essa ideia veio de um dos caras que é um dos maiores pessimistas da história, Schopenhauer. Para tio Schopp, o copo definitivamente está meio vazio. Ele foi um dos maiores influenciadores do que viria a ser conhecido mais tarde como niilismo. Ele diz que se a vida tem algum sentido, o sentido vai ser a dor e o sofrimento. Eu discordo de tio Schopp. A dor é diferente de sofrimento. Imagine que você acabou de bater o recorde de levantamento de peso. Você está muito feliz e contente, mas seu ombro está doendo muito. Você está sentindo dor, mas não está sofrendo internamente. E é por isso que dor é diferente de sofrimento. Essa linha de pensamento foi extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento de Nietzsche. Quando se fala em amor fati, amor aos fatos, amor ao destino, muitos pensam que Nietzsche era um grande niilista, mas na verdade ele declarou guerra ao niilismo. Para ele, a vida é completamente uma merda, mas você não pode fazer muita coisa para mudar isso. Por isso é melhor você ver o mundo como ele realmente é, sem floreios, e assim amar acima de tudo o que te acontece. Porque sem isso, você não seria você. É uma mistura de Hakuna Matata com estoicismo e uma pitada de Schopenhauer. O niilista seria aquele que acredita absolutamente em nada, que não tem crenças. Não faz sentido ter valores, não tem pra que ter um ideal. Afinal, nada faz sentido. Para Nietzsche, o homem que supera as crenças e supera também o niilismo, que nega as crenças, se transforma em um super-homem, ou no Übermensch, se você falar alemão. Porque teoricamente, não ter nenhuma crença, porque ter crenças é ruim, é uma crença. A verdade é que definir uma vida que vale a pena ser vivida demandou muito trabalho e pensamento ao longo da existência humana. É inegável que existe muito sofrimento no mundo, e mesmo depois de incontáveis religiões, ideologias e doutrinas, nós ainda temos que sentar no nosso quarto em um dia cinza e buscar entender qual o sentido do nosso sofrimento. E provavelmente fazer isso enquanto suportamos esse sofrimento. A única constante da vida fora a morte é que você, eu e todos que você já conheceu ou já ouviu falar, vão sofrer. Então faria sentido dizer que a vida é sofrimento. Mas será que é só sofrimento? Uma das heranças das ideias de Aristóteles é que o ser humano é um animal racional, e isso seria o que nos tornaria superiores. Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz assim: o ser humano, ele não sabe mais que os outros animais. Ele sabe menos, porque os outros animais sabem o que precisam saber. Nós, não. Ao que a biologia vem nos provando, todos os seres vivos são a transição entre algo que já foram e algo que ainda vão ser. Isso de uma perspectiva evolutiva, e é difícil a gente aceitar isso, porque não temos mais nenhum parente próximo da nossa espécie, como os neandertais ou os denisovanos. A verdade é que nós não nos enxergamos como parte da natureza, mas como um ser por fora. O problema é que não existe um animal mais evoluído que o outro. O que existe é animais melhores adaptados para o ambiente que eles habitam. Então, racionalidade não é sinônimo de evolução. Até onde nós sabemos, um boi não questiona porque o céu é azul, ou porque ele é um boi. Não questiona o que é aquela bola brilhante no céu. Ele não precisa saber dessas coisas para sobreviver. Ele não se questiona o que tem depois da morte. E provavelmente isso ajuda ele a viver melhor, porque trazendo para o nosso ponto de vista, talvez não ajude. Na verdade, nós nos sentimos até angustiados por não saber. Uma angústia que, ao que tudo indica, o boi não sente. O mais interessante é que no fim, você e o boi vão acabar morrendo do mesmo jeito. A diferença é que talvez, por nós questionarmos a natureza, nós consigamos viver alguns anos a mais que a natureza iria nos proporcionar em contraste com o boi. No fim das contas, quem de fato viveu melhor? O boi que não se preocupava com a certeza da morte, ou você que passou a vida angustiado se perguntando e se? Beleza, agora sendo bem claro e direto ao ponto, existem os sofrimentos da vida e a vida de sofrimento. Os sofrimentos da vida são aqueles que acontecem na vida de toda e qualquer pessoa. Os pais se separam, parentes morrem, você fica doente, briga com seu melhor amigo, mas todos eles podem ser remediados, tratados e cuidados de uma forma ou de outra. Se você pode fazer alguma coisa para aliviar o seu sofrimento, faça. Se existe alguma coisa para você fazer para tornar a sua vida um pouquinho melhor, faça. Não tem por que não fazer. Não tem por que não tentar. Talvez isso signifique passar um tempo longe das redes sociais, conhecer gente nova, tomar banho no escuro, tomar banho acompanhado, mudar o corte de cabelo, coisas simples, mas talvez signifique buscar ajuda profissional de alguma forma. Por que não? E existe a vida de sofrimentos, que são os casos extremos.
fome ao extremo, cárcere privado, doenças degenerativas ou autoimune, abusos no geral, condições extremamente precárias de trabalho. Não dá nem pra fingir que tá tudo bem se você tá indo dormir com fome. Nesses casos, parece que é o sofrimento que precede a sua existência. Você se pergunta por que isso acontece com você, por que não com as pessoas más? Eu infelizmente não tenho a resposta para essas perguntas. Nesses casos, o sofrimento parece infindável, parece que não vai acabar, como se você tivesse à deriva num espaço frio e com o oxigênio contado. Você vai fazendo o que pode e enquanto pode, até que alguma coisa aconteça. Mas não é só uma pessoa que está perdida na vastidão desse espaço cósmico. São milhões, e isso estranhamente torna tudo um pouquinho mais suportável. Ter alguém para chorar no ombro, ter alguém com quem poder contar. A ideia de que pouco a pouco tem um jeito de todos se salvar, ressignifica tudo. Talvez você tenha pensado que não tem ninguém para segurar a sua mão, mas a questão aqui é exatamente essa. Seja essa mão para alguém. Há uns 2000 anos, teve um cara que compartilhou umas ideias muito legais e altruístas, que a partir dali influenciou talvez a história do mundo por inteiro. Talvez ele tenha respondido a nossa pergunta: o que a vida tem que ter para ela ser boa? O chocolate da vida. Quando ela é boa de verdade, o que te fará um vivente feliz é ser a mão que carrega alguém à deriva no espaço. É permitir que o outro viva melhor porque você existe. É permitir que o outro sorria um sorriso que, se você não fosse você, ele não sorriria. É fazer o dia de alguém um pouquinho mais feliz. Quero uma prova de que a vida boa é a vida dedicada ao outro. Basta que alguém que você ama de verdade precise de uma cirurgia particular para continuar vivendo. Você rapidamente esvazia a sua conta no banco que passou anos guardando para algum sonho seu. É engraçado a gente falar da morte assim, mas os deuses nos invejam porque nós somos mortais. A beleza da vida é justamente essa. Ela pode acabar a qualquer momento. E você pode até acreditar que existe algo no fim da estrada, mas isso não significa que exista algo no fim da estrada. Já parou pra pensar o quão chata deve ser a vida de alguém imortal? Todos os valores da vida, todos os valores humanos são pautados na morte. Você só dá valor porque vai acabar. Se fôssemos todos imortais e chegasse a notícia de que um primo seu tá doente, você pensa: foda-se, daqui a 350 mil anos eu vou, não vai morrer? Qual é a única coisa que nunca deixa de fazer sentido, pelo menos para a grande e esmagadora parte da população? Aliviar o sofrimento de alguém. Há uma máxima que falam por aí que é: viva todos os dias como se fosse o último. E ela é uma merda. Se hoje fosse meu último dia aqui, eu não queria passar o dia trabalhando. Eu gosto mais da ideia de faça tudo como se fosse a última vez que você fosse fazer. Aí sim, tudo que você for fazer, você vai se doar ao máximo, você vai fazer ao máximo, no talo da perfeição possível. Tem uma corrente filosófica que vem tomando muita força nos últimos anos chamada de estoicismo. O estoicismo basicamente prega que você deve separar as coisas que você consegue controlar e se importar com elas, e parar de se importar com as coisas que você não consegue controlar. Você consegue ser a mão que puxa alguém à deriva no espaço. Você consegue e pode tornar o dia de alguém um pouquinho mais feliz, mas você não consegue controlar quando o pneu do seu carro vai baixar. Então pra que se importar? Deixe pra se importar de verdade com as coisas que você consegue controlar. Isso vai e vem. Você oferece o conforto e recebe em troca algum tipo de significado.